TSE volta a adiar decisão que pode interferir nas eleições municipais. Acompanhe com o Daniel Lian. O TSE adiou novamente o julgamento que analisa a punição a abuso de poder religioso no pleito deste ano. O tema divide os ministros, principalmente em relação a uma tese geral que atinge todo candidato que utilizar igreja ou templo para pedir votos. O caso analisado é da vereadora Valdirene Tavares, de Lusiânia, cassada pela Justiça de Goiás. Em 2016, a então candidata à pastora teria coagido integrantes da Assembleia de Deus a votar nela. Em junho, o relator do TSE, Luiz Edson Fachin, admitiu incluir o abuso religioso nas ações, mas não defendeu retirar o mandato da parlamentar. No julgamento retomado nesta quinta-feira, o ministro Tarcísio Vieira de Carvalho classificou como inviável o tribunal estabelecer punição. Não é compatível com a noção de Estado constitucional qualquer estratégia deliberada de remoção da religião da esfera de discurso público. Para Tarcísio Vieira de Carvalho, não é possível criar uma tese para punir abuso de poder religioso. Depois do único voto proferido nesta quinta, o julgamento foi suspenso pelo presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, por causa do horário. Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral voltam a discutir o tema na terça-feira. O advogado especialista em direito eleitoral, Arthur Rolo, explica que a lei já prevê punições. Não há dúvida também que existe a proibição expressa da legislação de propaganda eleitoral em templos religiosos que são bens de uso comum. Para o advogado Arthur Rolo, o tema no Tribunal Superior Eleitoral está em aberto. O TSE é composto por 7 ministros e, por enquanto, 3 se pronunciaram sobre punição a abuso de poder religioso no pleito deste ano. Olha, é muito complicado realmente você definir o que é um abuso religioso, você impedir que lideranças religiosas não possam, por exemplo, falar de política. Isso é uma coisa um tanto preocupante e a gente sabe o que está por trás. No fundo, muitos atribuem a vitória de Bolsonaro a essa base religiosa, especialmente evangélica, ignorando também que, por exemplo, a ideologia é uma espécie de religião política, né? A gente vê aí muitos prometendo paraíso na terra e o marxismo foi analisado por vários pensadores como uma espécie de seita religiosa, só que laica, secular. Agora, eu acho curiosa a postura de alguns ali, como, por exemplo, a do ministro Fachin, que tem uma inclinação favorável a coibir o tal abuso religioso, ou seja, quer limitar a liberdade de expressão de um pastor ou de um padre, e, ao mesmo tempo, liberou que um professor dentro de uma universidade que não deveria ter liberdade de expressão, porque ali é uma audiência cativa, ele tem uma liberdade ex-cátedra apenas para falar sobre aquilo que cabe à matéria, né? Ali ele acha que sim, ali é permitido você fazer a cabeça dos jovens do ponto de vista político, ou seja, fazer doutrinação ideológica. É muita incoerência. Numa eleição, todos os lobbies fazem a sua atuação política para eleger aqueles candidatos que lhe pareçam mais adequados, que defendam os seus interesses no Congresso. Hoje, as religiões fazem o que os outros lobbies fazem. E é lícito que façam. Por que não uma religião defender a eleição de determinado candidato? O que eu acho que cabe, assim como cabe para os setores econômicos, é verificar se determinada denominação religiosa está investindo dinheiro na eleição de um parlamentar a ponto de desequilibrar economicamente a disputa ou coisas do gênero. Não porque a influência ou o pastor ou o padre, ou seja quem for, o líder religioso, esteja querendo influir ideologicamente na eleição deste ou daquele candidato. Assim também com a atuação dos religiosos depois de eleitos. Houve, por exemplo, no Rio de Janeiro, um caso envolvendo o bispo Crivella, bispo da Universal, que se elegeu prefeito do Rio de Janeiro. Ele fez lá um programa de cataratas para atender a população pobre e fez uma reunião com os fiéis da sua igreja e nessa reunião disse, olha, podem procurar a Márcia lá na prefeitura, que ela vai encaminhar os irmãos para serem beneficiados aí com essa operação de catarata preferencialmente. Isso também não é possível. Então,
há que separar o Estado da religião. Agora, não dá para você querer criar obstáculos para que a religião exerça legitimamente o seu poder de influência para eleger este ou aquele candidato. Se houver investimento, hoje as igrejas, algumas delas operam como empresas, aí sim cabe uma averiguação do Tribunal Superior Eleitoral.